Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Alex e hoje eu vou dar algumas explicações sobre como calcular a área de um quadrilátero. Nesta aula, aprenderemos a calcular a área do quadrado, do retângulo e do trapézio. Nesses três casos aqui, nós vamos usar a geometria analítica. Então, inicialmente, nós vamos calcular a área do retângulo. Só que esse retângulo vai ser um retângulo em que os seus lados vão ser paralelos aos eixos ortogonais, ou seja, x e y. Então, observem, aqui é um plano cartesiano, esse eixo aqui é o eixo x e esse eixo aqui é o eixo y. E nós temos um retângulo ABCD desenhado nesse plano cartesiano. Nós sabemos, pela geometria plana, que para calcular a área de um retângulo, eu preciso fazer o produto ou a multiplicação da base pela altura do retângulo. Então, observem, a base vai ser esta parte aqui de baixo e a altura é essa parte aqui de cima. Então, nós vamos começar primeiro a calcular quanto vale, determinar quanto vale a altura desse retângulo aqui. Observem que a altura vai daqui, desse ponto D, até esse ponto C aqui. Ou seja, do 1 até o menos 2. Então, para eu determinar a altura dele, basta eu fazer 1 menos o menos 2. Ou seja, eu pego 1 aqui e depois eu faço menos esse menos 2 aqui. A gente tem que lembrar que quando eu faço 1 menos o menos 2, aqui faz o oposto, né? Então 1 menos com menos aqui vai dar mais. Portanto, 1 mais 2, 3. Isso significa que a altura do meu retângulo será 3. Agora, como que a gente vai determinar quanto vale a base? A base vai ser desse ponto B até esse ponto C aqui. Portanto, nesse ponto C vale 2, ó, observem que aqui é 2. E nesse ponto B aqui, ele vale menos 4. Portanto, para eu determinar quanto vale do menos 4 até o 2, basta eu fazer 2 menos o menos 4. Ao resolver isso daqui, eu faço menos com menos mais. Então, eu fico com 2 mais 4 igual a 6. Portanto, a base desse retângulo será 6. Logo, o que eu tenho aqui? Que a minha área, que era base vezes altura, será 6 vezes 3, portanto, 18 unidades de área. Observem também que se eu tivesse colocado a medida como metro, eu diria que seria 18 metros quadrados ou centímetros quadrados, ou ainda se eu tivesse escrito quilômetro, seria quilômetro quadrado. Então, a nossa área do retângulo será 18 unidades de área. Vamos então agora para um exemplo do quadrado. Observem que esse quadrado está aqui também nesse plano cartesiano. Esse daqui é y, este daqui é x. Então, nós temos o eixo x e o eixo y. Nesse caso também, o quadrado, os lados dele são paralelos aos eixos ortogonais, ao x e ao y. E aí nós sabemos também pela geometria plana que eu posso calcular a área de um quadrado fazendo base vezes altura, ou simplesmente fazendo o lado dele ao quadrado, porque é lado aqui vezes lado aqui, ou seja, lado ao quadrado. Então, nós vamos determinar primeiramente o lado do nosso quadrado, que ele será, se ele começa aqui ó, em 6 e aqui ele está em 2, portanto, basta fazer 6 menos o 2. Então, ó, 6 menos 2, o resultado vai dar 4. Então, o lado desse quadrado é 4. Eu nem precisaria calcular o outro lado dele, porque eu sei que o quadrado tem lados iguais. Então, a gente já sabe que vai ser 4. Mas, mesmo assim, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que nesse lado, se eu fosse calcular, eu faria... Ele está aqui em 5 e ele está aqui em 2. São esses pontos que começam no 1 e começam no 5. Portanto, para eu saber quanto vale esse lado também, 5 menos 1, 4. Vejam que o resultado deu o mesmo e teria realmente que dar o mesmo. Se desse valores diferentes, significaria que não era um quadrado. Então, agora, como eu tenho o lado 4, basta eu fazer 4 vezes 4, 16, ou ainda 4 ao quadrado, que vai dar 16 unidades de área. Portanto, um lado do quadrado em que os lados são paralelos aos eixos ortogonais. Ortogonal quer dizer que tem 90 graus aqui, ó, 90 graus nessa parte aqui. Então, será 4 vezes 4, 16. 16 unidades de área.
Agora nós vamos para um outro exemplo, o trapézio. Nesse caso do trapézio, tanto as bases, base maior e base menor, e a altura, também serão paralelos aos eixos ortogonais, porque nesta aula a gente está aprendendo como calcular a área desses trapézios em que os lados são paralelos aos eixos ortogonais. Então, nesse caso aqui, as bases e a altura, vejam que a gente tem esse trapézio aqui no plano cartesiano, A, B, C, D. A ordem aqui também poderia estar diferente dessas letras, né? E aí nós sabemos pela geometria plana que a área de um trapézio é dado pela soma da base menor com a base maior, aqui a base menor mais a base maior, multiplicado pela altura e tudo isso dividido por 2. Portanto, nós vamos ter que determinar agora quem é a base menor, quem é a base maior, quem é a altura e depois aplicar nessa fórmula aqui. Então, observem que se eu pegar aqui, ó, CD vai ser a minha base maior e AB, minha base menor. Então, para calcular essa minha base maior aqui, CD, eu observo que esse ponto está em 7 e esse outro ponto aqui está em menos 8. Portanto, para calcular quanto vale a base maior, basta eu fazer 7, que está aqui, menos o menos 8. Portanto, 7 mais 8, porque aqui é menos, indica que é o oposto. 7 mais 8 vai dar 15. Então, a minha base maior, 15. Já a minha base menor, que vai ser esse AB aqui, ó, AB, vai ser a base menor. Ela vai ser calculada como? Eu observo que esse B, ele está aqui, ó. Ele está aqui no 2 e o A está aqui no menos 4. Portanto, para eu saber quanto vale do A até o B, basta eu calcular 2 menos o menos 4. Fazendo esse cálculo aqui, menos com menos dá mais, 2 mais 4, 6. Então, eu já tenho a minha base menor, a minha base maior, e agora só falta a altura. Observem que a altura ela vai ser iniciada aqui no 8 e terminada aqui no 2. Esta vai ser a minha altura. Portanto, para calcular essa altura aqui, porque é sempre algo perpendicular, né? Algo que forma 90 graus, aqui com essa parte da base maior, ela vai ser calculada como 8 menos 2 igual a 6. Portanto, agora eu já tenho base maior 15, base menor 6 e altura 6. Vou colocar tudo na minha fórmula. 6 mais 15, base menor, base maior, e aqui é a altura. Resolvendo essa parte aqui de dentro, 6 mais 15, eu vou encontrar 21. E agora eu vou fazer 21 vezes 6, que vai dar 126, e 126 eu divido para 2, que vai dar 63 unidades de área. Também lembrando que se fosse metro, seria 63 metros quadrados, ou 63 quilômetros quadrados, e assim por diante. Bom, nós veremos então mais um exemplo de um outro trapézio. Esse aqui a gente disse que é um trapézio retângulo, porque ele tem ângulo de 90 graus aqui entre a base e a altura, e aqui também ele vai ter 90 graus. A fórmula vai ser exatamente a mesma, ou seja, base menor mais base maior vezes a altura dividido para 2. Então, eu vou determinar as minhas bases inicialmente, depois a altura, e depois é só aplicar na fórmula. Então, a minha base maior, ela está aqui no C, que é o menos 5, e ela termina aqui no D, que é 5. Portanto, a base maior será calculada como 5 menos o menos 5. Esse menos 5 porque aqui é negativo. Então, menos com menos aqui vai dar mais. Portanto, 5 mais 5, 10. Essa daqui será a nossa base maior. Já a minha base menor, ela vai começar aqui no A e terminar aqui no B. Ou seja, ela vai do menos 5 até o 1. Para eu determinar quanto vale do menos 5 até o 1, eu sempre começo com um número maior, então 1 menos o menos 5. Portanto, resolvendo esse cálculo aqui, menos com menos dá mais, porque é o oposto. Então, 1 mais 5, 6. E por último, a gente vai determinar então a altura. Vejam que a altura começa aqui no 2 e ela vai terminar aqui no menos 4. Então, eu tenho que determinar esse tamanho aqui da altura. Portanto, a minha altura será o quê? Se ela inicia aqui no 2 e termina no menos 4, eu farei 2 menos o menos 4. Resolvendo esse cálculo aqui, 2 mais 4 igual a 6.
Portanto, agora eu já tenho base maior, tenho base menor, tenho altura, basta eu aplicar na fórmula. Então, o 6 foi a minha base menor, o 10 a minha base maior e o 6 a minha altura. Portanto, resolvendo 6 mais 10, 16. Agora eu faço 16 vezes 6, que dá 96. E por último, eu divido 96 por 2, que vai dar 48 unidades de área. E aí, então, essa área do meu trapézio retângulo será 48 unidades de área. Esse trapézio que tem as bases menor e maior paralelas aos eixos ortogonais. Tá certo, pessoal? Então é isso. Se inscrevam no canal e até uma próxima aula.